Ei baraboa gomojo baralé bacoché. E baraboa gomojo bara e mabeco e baraboa gomojo baralé balé chulana. Ei baraboa gomojo baralé bacoché. E baraboa gomojo bara e mabeco e baraboa gomojo baralé balé chulana. Acabou! Bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Yorubaianidades. Eu sou Fevo Moyanum e hoje nós vamos continuar a nossa série de vídeos falando sobre língua, literatura e cultura iorubanas. Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai desvendar essa figura mística, demonizada, que é Exu. O vídeo de hoje é muito importante porque muitas pessoas, pessoas que são do candomblé, pessoas que são conhecedoras da cultura iorubana, inclusive aquelas pessoas que não conhecem, tem um pouco de dúvida ou fica naquela dualidade, né? O que é Exu de fato? O que é que significa? O que é que se passa na hora que a gente está ali cantando os orins, as canções sagradas dentro dos terreiros, né? Fazendo ali a saudação para Exu. E o vídeo de hoje é bem mais para desmistificar essa figura ruim que criaram a partir de Exu, que a gente sabe que é uma herança do período colonial, e entendermos melhor como esse orixá é tão importante nas nossas vidas e a função que ele tem, que ele desempenha, que é exatamente o que é cantado nas músicas, nos momentos de orações e pedidos a Exu dentro dos terreiros de candomblé. Então, no vídeo de hoje, eu vou apresentar para vocês os oriquis, alguns oriquis de Exu, e aí a gente vai entender melhor o que se passa nas canções, qual é o papel desse orixá nas nossas vidas. Antes de eu começar, não se esquece de se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, seus familiares, seus colegas de trabalho. Afinal de contas, esse trabalho é nosso, é muito importante. O crescimento desse canal depende muito de você que está aí do outro lado me assistindo para fazer essa coisa, essa nossa ideia dar certo. Então, ó, dá o joinha e se inscreve. Primeira coisa que a gente precisa saber é oriqui. O que é ou o que são oriquis? No meu primeiro vídeo, se eu não estou enganado, eu falo um pouco dos nomes em língua iorubana. E dentro dessas categorias de nome aparecem os oriquis. Os oriquis, eles são considerados como um aspecto geral, podemos assim dizer, né? Dentro desse contexto de literatura iorubana. E dentro desse termo guarda-chuva, que é oriqui, a gente vai ter uma série de desdobramentos, uma série de aspectos específicos. Por exemplo, a gente tem oriquis de guerra, a gente tem oriquis de louvação, a gente tem oriquis de escárnio, a gente tem oriquis nomes, que são justamente os nomes atribuídos aos reis, aos orixás, que estão ligados a alguma coisa, algum fato que essa entidade ou essa pessoa desempenhou no período da sua vida. Algo muito importante para a comunidade. Então, hoje a gente vai ver um pouco dos oriquis, nomes relacionados com Exu. Então, o primeiro oriqui é Elekbara. 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 Muitas músicas, muitas cantigas, vocês escutam esse nome de Exu, que fazendo análise lá, né, da palavra, a gente vai perceber que Agbara significa força, poder. E este Ele que a gente encontra no início da palavra
é justamente a junção com a preposição que dá a ideia de detentor de, que possui o poder de. Então, elevará ou elevara, como a gente conhece aqui no Brasil, é justamente o nome de Exu no que diz respeito à ideia dele ser o detentor de todo o poder. Ser detentor do poder de conseguir construir coisas a partir do poder. Elevará ou elevara é justamente aquele que possui o poder, que detém o poder. Exu. Uma questão curiosa relacionada a esse nome é que eu já ouvi muitas pessoas ignorantes usando Exoriki de Exu como xingamento. Ah, sua lebara, não sei o que, tal. E é curioso porque essas pessoas obviamente usam esse nome pejorativamente e elas são ignorantes, não têm esse tipo de conhecimento, né, que a gente está aprendendo hoje. Mas, por outro lado, chega a ser cômico, porque você tá ali brigando com alguém, querendo colocar aquela pessoa para baixo, aí você diz, é você, seu detentor do poder. É você, sua lebara. Então, elebara significa aquele que tem o poder. Talvez, de fato, naquela situação, a pessoa era um elebara, detentor ou detentora do poder. O segundo oriki é Exu Aba, Exu Agba, que é justamente a junção, né? Que na verdade não é a junção. Exu, o próprio nome de Exu, como a gente já conhece, e Agba, Agba. Aba é a palavra que a gente usa em Yorubá para se referir a alguém muito, muito, muito velho, um ancião, alguém que nasceu há muito, muito tempo atrás. Então, Exu Aba nada mais é do que o Exu ancião, aquele que foi primeiro criado, os Exus dos Exus, o que vive na Terra por muito tempo. Na mesma ordem, a gente vai ter também Exu Oba, que é nada mais, nada menos que rei, o Exu que controla todos os Exus. Oba é a palavra em Yorubá que significa rei. Exu Ibaketa, Exu Ibaketa. Exoriki de Exu traz a representação de Exu como sendo a terceira cabeça. Iba é justamente a palavra que a gente pode traduzir como cabeça em língua iorubana, e Keta, que é justamente relacionado com o número 3, o terceiro. Então, esse oriki de Exu, ele está muito relacionado com a sua posição de ser o terceiro elemento dentro dessa estrutura que compõe o Aie, né, a criação do mundo. Então, a gente sabe, quem estuda, né, quem conhece um pouco, o pessoal de terreiro de Candomblé sabe que existe todo um processo de criação do mundo a partir de Olodumare e Oxalá, Obatalá, nos processos de criação da humanidade, do homem e tal. Então, no que diz respeito aos orixás, no que diz respeito aos Araorum, que são os seres que vivem no outro plano espiritual, né? O outro igual da Terra. Exu, quando é chamado de Ibaketa, é justamente querendo fazer essa relação, né? Que ele é considerado como o terceiro elemento da Terra no processo de criação do mundo. Então, depois que criou-se tudo, criou-se o terceiro elemento, o elemento que, como é que eu posso dizer, foi nascido, foi criado. Da junção de dois, a gente tem um terceiro, e é esse terceiro que vai fazer a coisa dinâmica da Terra acontecer, né? É essa figura de Exu, quando a gente fala Exu Ibaketa. Então, Exu, a terceira cabeça, o terceiro elemento. O próximo oriki relacionado com Exu é justamente a palavra Elebo,
que é a qualidade de Exu como detentor de todos os ebós. Então, ebó, como a gente já conhece, é aquela palavra, né, que significa oferenda, o processo lá que a gente faz para ofertar alguma coisa aos deuses. E Exu, ele é o responsável por fazer esta ligação, por conduzir esse ebó até o orixá que foi destinado. Então, dentro desse processo, ele recebe o título que vai aparecer no seu oriqui de Elebó. Elebó. Então, Exu é o Elebó. O Ele, como a gente já aprendeu, está relacionado com a preposição que dá a ideia de detentor de. Então, Elebó, aquele que é responsável pelo ebó, aquele que tem a posse do ebó. Então, é o que significa este oriqui de Exu. Consequentemente, a gente tem também a palavra Ojixé-ebó. Ojixé-ebó, que é a característica de Exu como mensageiro, porque a gente viu que ele é o dono, ele é o responsável pelo ebó, quando ele é o Elebó, Elebó. E aí, dentro desse processo de responsabilidade, de ter a guarda, de ter a posse de todos os ebós, ele vai fazer esse processo de comunicação. Então, dentro desse processo de comunicação, é o que a gente chama, é o que traz o oriqui, né, o nome de Exu, quando ele é chamado de Ojixé-ebó, Ojixé-ebó, ou seja, o mensageiro. Essa seria uma tradução melhor para Ojixé-ebó, porque é justamente quando ele faz esse movimento de levar a oferenda para quem foi ofertado, de levar e trazer, né? Porque ele está o tempo todo nessa dinâmica. O que ele leva, ele traz. O que ele recebe, ele dá. Então, daí a origem desse oriqui, que é Exu Ojixé-ebó. Exu, o mensageiro. Consequentemente, a gente tem um terceiro oriqui que está relacionado também com esse processo de ebó, que é o oriqui Eleru. Eleru. Exu é o Eleru, ou seja, Eru é o carrego espiritual, aquela energia, aquela força, aquele axé negativo que foi tirado da pessoa ali no momento dos rituais, tal. Então, Exu, a partir do ebó também, né, desse processo de limpeza que a gente faz, ele vai ser chamado de Eleru, ou seja, o dono do carrego espiritual, aquele que tem a força de fazer o transporte, de fazer a comunicação entre as energias, para que haja a troca esperada pela pessoa que está ofertando, pela pessoa que está passando pelo processo de limpeza, seja lá o que for. Daí o oriqui Eleru, Eleru, ou seja, o dono do carrego espiritual, que é mais um oriqui de Exu. Exulonã, Exulonã. Então, este oriqui de Exu está relacionado com as encruzilhadas, as passagens, as ruas, os caminhos. A palavra Onã significa encruzilhada, passagens, ruas, caminhos. Então, Exu, ele é o dono das passagens, das encruzilhadas, das ruas, justamente por fazer toda essa dinâmica de vai e vem. Daí o oriqui Lonã, aquele que tem o poder sobre os caminhos, sobre as encruzilhadas. Exu Lonã, Exu, o dono das encruzilhadas, o dono dos caminhos. Oriqui muito importante de Exu é
Exu Bara, Exu Bara, que é justamente a junção da palavra Oba, Oba, que é rei, e Ara, que significa corpo. Então, tudo aquilo que existe na face da Terra tem vida, e o que não tem vida também possui o seu Exu, porque as coisas só funcionam, só se criam, só crescem por conta da força de Exu. Então, quando a gente fala Exu Bará ou Exu Obara, que é justamente o Exu rei do corpo, o Exu que habita dentro do corpo de cada um. Todas as funções vitais, o funcionamento dos órgãos, o desenvolvimento da pele, do cabelo, do rosto, os sentimentos que a gente tem, o crescimento das plantas, o surgimento das coisas que são inanimadas também, porque faz parte desse processo de dinâmica de criação, se deve a Exu Bará, que é o Exu rei do nosso corpo, ou Exu rei dos corpos, né? A nossa relação com a natureza é completamente diferente. Exu Odara, Exu Odara. Essa palavra é um pouco conflitante para nós brasileiros, principalmente, né? Porque a gente fala também, tá tudo Odara, tal, mas existe uma diferença aí. Não é tudo a mesma coisa, não. Vamos ver aqui agora. Exu Odara é o Exu que é responsável pelo processo de bem-estar. É aquele que cria maravilhas, que cria coisas. Então, Exu-Oriki está bem relacionado com o processo de estar bem, de conseguir maravilhas. É a qualidade de Exu quando nos deixa bem, nos faz sentir bem, a partir do processo de limpeza, a partir do processo de comunicação. Então, é justamente essa característica de Exu de fazer a gente se sentir bem a partir dos seus processos dinâmicos, seja pela comunicação, seja pela limpeza, seja pelo processo de viver, estar vivo. Por outro lado, a gente tem a palavra Odara. Você tá Odara, eu tô Odara, a gente usa muito essa palavra durante o dia a dia. Então, em Yorubá seria Odara, Odara, que significa ele ou ela está bem, ele ou ela está bonito, está legal. Como vocês perceberam, a grafia é diferente, a pronúncia é diferente. O significado, consequentemente, também é diferente. Então, não confundam o nome de Exu, o Oriki de Exu, com essa sentença que é o adjetivo Dara, Dara, que é Odara. Ele está bem, ela está bem, ele está bonito, ela está bonita e por aí vai. Baraqueturequetu, bara Exu aulá. Baraqueturequetu, bara Exu aulá. Baraqueturequetu, bara Exu aulá. Então, pessoal, por hoje nós ficamos aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre essa figura de Exu e principalmente as pessoas que não são de candomblé, as pessoas que não têm contato nenhum com a nossa cultura, né, iorubana, afro-brasileira. Eu espero que esse vídeo seja muito empretecedor, que faça com que você aprenda sobre a nossa cultura e pare com o processo de demonização de Exu. Porque a partir de tudo isso que a gente aprendeu aqui, é o suficiente para você se dar conta que Exu não tem nada a ver com o demônio cristão. O demônio, na verdade, só existe no cristianismo. Então, não cabe a gente querer fazer esses tipos de comparação ou sequer pensar que Exu esteja relacionado com esse tipo de energia
com esse tipo de criação. Exu é uma outra coisa completamente diferente. É um processo de bem-estar, bem viver, comunicar, ser no mundo. Coisa que, pelo pouco que eu sei do demônio cristão, não tem nada a ver. Então, nos vemos na nossa próxima videoaula. Odabo!